Que alegria! Hoje é dia de GC Online. A gente pode estar aqui reunido para adorar a Deus, para conhecer mais sobre a palavra do Senhor. Que bom é ter a sua companhia nesse momento. Aqui no estúdio está comigo a pastora Lívia, a pastora Dani Baião, o Alisson. E a gente vai junto com você aí de casa nesse momento aprender mais sobre a palavra de Deus em mais um GC Online. Mas antes de nós iniciarmos, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor consagrando a Ele mais esse GC. Senhor Jesus, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor sobre a nossa vida. Obrigado por esse privilégio, essa oportunidade que nós temos, Senhor, de em unidade conhecer mais sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir com graça nesse momento, nos abençoando e falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome, nome precioso, maravilhoso, o nome de Jesus. E é sobre Jesus que a gente vai falar aqui no nosso GC Online de hoje. Já pega a sua agenda, sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí com a gente agora, no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 13. A nossa lição hoje é o caminho para o Pai. João, capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 13. A Bíblia diz assim: Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Até aqui, então, do 5 ao 13, esse texto, né, ele traz para a gente tantas características e um entendimento tão profundo da pessoa do próprio Jesus, né? A gente pode olhar Jesus por várias facetas na Bíblia. Então, a gente vê Jesus como
como o verbo eterno, o verbo da criação. A gente vê Jesus como sendo o verbo que se fez carne, Deus se tornando homem. A gente vê Jesus como filho de Deus, como filho do Deus vivo. Nós vemos Jesus em várias facetas, né? E vemos Jesus também como sendo o caminho para o Pai. Nesse texto, Jesus ele se revela de alguma dessas formas, né? Como sendo o caminho, a verdade, a vida, como sendo, né, aquilo que Paulo também escreveu dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Então, quem vê Jesus, vê Deus o Pai, e assim a gente vai mergulhando nas profundidades da palavra de Deus. Mas entrando na nossa lição, então, iniciando aqui pela parte da exposição do texto, vai falar algo muito interessante, né? Que Jesus ele traz para si a responsabilidade de ser o único caminho, de ser a forma para os homens se achegarem a Deus. Ao dizer, né, que ele é o caminho para o Pai, Cristo desmascara todos os atalhos usados e oferecidos pelos fariseus. Né? Muito interessante, porque quando a gente fala sobre caminho e sobre atalhos, a gente tem, né, a percepção, então, de que não existe um caminho, né? Como que fala aquela palavra? Alternativo. Um caminho alternativo. Não existe um caminho alternativo para Deus o Pai. O caminho é Jesus. Só que nós somos especialistas em procurar atalhos na nossa vida para chegar aos lugares mais rápido, não é? A gente tenta pegar atalhos quando a gente está num trânsito, quando a gente está fazendo, né, um caminho mais longo, e a gente tenta procurar qual que é o caminho mais curto. Só que em relação a Deus não existe outro caminho que nos leve até o Pai, a não ser por meio de Cristo Jesus, né? E só que os fariseus, por meio do cumprimento da lei, por meio da execução ali das boas obras, eles tentavam oferecer esse atalho, como se o homem conseguisse chegar a Deus, né, sem ser por Cristo, sem ser por Jesus. A gente sabe que o pecado nos separa de Deus. E somente Jesus morrendo na cruz do nosso lugar nos dá acesso ao Pai. Só que aí os fariseus queriam oferecer atalhos. Mas e aí? Cabe nesse momento uma análise da nossa vida. Né? Será que a gente tem buscado atalhos ao invés de acessar o caminho que foi aberto para nós? É o que nós podemos pensar, não é, Lívia? Sim, e não é todos os caminhos que levam a Deus, né? Bem importante falar. Não existe isso nas Escrituras, existe o caminho, né? Jesus, ele é o destino, ele é a chegada, ele é o nosso alvo, mas também é o caminho. E por ele ser o nosso caminho até Deus, tem uma forma, né, de passar por esse caminho. Como que Jesus nos ensinou a caminhar em fé? Abnegação, negar a si mesmo, se santificar, tomar a sua cruz. Esse é o caminho de Cristo, né? Nós somos salvos pela graça, não tem nada de obras, como os fariseus pensavam e queriam, né? Não é sobre as obras que você vai chegar a Deus, não é sendo uma boa pessoa, não é tendo um bom comportamento diante da sociedade, não é fazendo caridade, não é sendo assim assado. A questão é, o caminho é Cristo sempre, né? E o caminho de Cristo nos leva a essa vida de arrependimento, de vivermos de fato, renunciando, dando a outra face, andando 2 milhas. E esse é o caminho. Ele é, sim, estreito, né? Que a Bíblia fala que a porta é estreita e Jesus é a porta das ovelhas. Então, Jesus, como a porta estreita, o caminho, né, estreito, a gente precisa entender. É simples passar porque Jesus é simples, mas é intenso e tem que ser num lugar onde nós colocamos ali todo o nosso ser diante do Senhor. E isso é abrir mão de mim para viver Cristo, porque Ele é o caminho. Cristo é o caminho. Então, eu preciso andar em Cristo. E andar em Cristo, por Cristo, viver por Cristo, é esse lugar aqui, de cruz, né? Sim. É o caminho da cruz. Exatamente, é o famoso, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Interessante, seguindo aqui na apostila, que o texto fala, né? Quando Jesus ele diz que é a verdade, na apostila não, na lição. Quando Jesus diz que é a verdade, ele estabelece um parâmetro do que é verdadeiro, aquilo que procede dele. Ele não somente é tudo isso, como também é a fonte da vida. Então, Jesus, ele está se apresentando aqui como verdade absoluta, né? Assim como nos nossos dias nós vivemos, né,
uma normalização do relativismo, né, o conceito, a ideologia de que cada um tem a sua própria verdade, cada um constrói a sua própria verdade e diante disso não existe uma verdade absoluta, não existe uma referência de verdade. É que cada um que vai decidir na sua vida qual que é. Só que Jesus, ele é muito enfático e por isso a gente até precisa ficar muito atento, porque às vezes a gente está vivendo desse relativismo dentro da igreja. A gente está vivendo a nossa vida cristã de forma relativa. Quando Jesus ele bate o martelo aqui e ele diz, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, como a pastora Lívia bem exemplificou, existem teorias hoje, né? O pessoal fala que todos os caminhos levam a Deus. E não, é mentira, não é verdade. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Cristo é o único caminho, não existe outra opção. A gente, né, vem se acostumando na nossa geração, no nosso tempo, com aquele discurso de que o mundo se adapta à minha vontade, o mundo tem que se adaptar aos meus desejos, quando na verdade já existe uma verdade estabelecida, né? Já existe um padrão firmado pelo Senhor, um padrão da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso mapa, Cristo é a nossa referência, Cristo é o nosso protótipo. Nós olhamos para Cristo e nós precisamos ser imitadores de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é, Dani? Exatamente. Aqui na discussão fala que naquela época a gente tem que entender que havia vários mestres, né, vários ensinos e por isso Jesus está estabelecendo, olha, a única verdade sou eu mesmo. O único caminho sou eu mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Então, né, com o pecado, o acesso até Deus, ele foi rompido. Eu lembro quando eu era pequena, eu estudei em escola cristã e eles nos ensinavam fazendo como uma ponte. Eles mostravam a gente de um lado e Deus do outro lado. E aquela ponte ela foi rompida, ela foi quebrada por causa do pecado. Aí eles vinham e quebravam, falavam, olha, o pecado quebrou esse acesso. E aí eles pegavam e colocavam o nome de Jesus, fazendo essa ponte novamente. Então agora você pode caminhar novamente em direção ao Pai. Né? E é isso, Jesus está estabelecendo essa verdade absoluta. Como nessa época havia muitas verdades, haviam muitos mestres, haviam muitos conceitos, Jesus estabelece, como na nossa época, como o Mateus falou, existe também muitas teorias, muitas verdades, muitos conceitos, mas biblicamente, o que nós cremos, o que nós entendemos e sabemos que é a verdade absoluta, uma só, é Jesus. Ele sendo o centro do caminho, nos trazendo de volta não só para a vida eterna, não só para ir para o céu, mas nos trazendo de volta ao relacionamento com o Pai. Né? Adão e Eva pecou e eles foram tirados do jardim. Eles não puderam mais contemplar a beleza do jardim. Não era simplesmente estar no jardim, era estar no jardim com Deus. Sim. Deus os visitava todos os dias. E quando ele coloca ali aqueles anjos fechando para que o homem não tenha acesso àquilo mais, foi quebrado ali algo que nos era permitido quando fomos criados, que é o quê? Esse relacionamento com Deus. Então Jesus ele vem trazer de volta essa aliança, esse relacionamento com o Pai. Olha, agora não só eu estou mostrando para vocês que eu sou o caminho, mas eu também sou esse caminho para você andar até o Pai. Para você chamar o Pai de Pai, para você ter o Pai como um amigo, né? Então, assim, é uma coisa linda demais aquilo que Jesus... Linda agora para nós, mas naquela época ali, o que ele estava dizendo, assim, soou como uma heresia total, porque os mestres não aceitavam Jesus dizer que ele era o único caminho. Da mesma forma que hoje, o mundo não aceita dizer que Jesus... Gente, não existe vários caminhos, só existe um caminho. Uma verdade, uma vida, e ela está em Jesus. Amém, amém, exatamente. Né? Os fariseus, eles tinham muitos métodos para oferecer ao povo, né? Uma lista de regras, de costumes, uma lista de comidas que podiam ser, né, servir de alimento, e eles tinham muitos métodos, formas de dizer, fazendo isso você vai agradar a Deus, fazendo isso você vai ser salvo, fazendo isso você vai alcançar favor, perdão, e sim,
Por um momento, a lei foi dada ao povo para que houvesse, né, a expiação pelo pecado, houvesse a obediência, mas o objetivo da lei nunca foi, né, para salvar, era para revelar o pecado. Mas eles estavam usando a lei como sendo um método de salvação. E o evangelho não é sobre métodos, o evangelho é sobre um caminho, e o caminho é Cristo. E Cristo, ele não divide a glória dele com ninguém. Cristo não divide a posição dele na nossa vida com ninguém, com nenhuma outra pessoa ou nenhuma outra coisa. Ele é digno do lugar de supremacia, do lugar de reinado. Ele é digno de se assentar no trono do nosso coração e ele é digno de que nós olhemos para ele como sendo o nosso suficiente Salvador. É assim que a gente fala quando a gente vai confessar, né, vai entregar a nossa vida a Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu confesso, eu reconheço Jesus Cristo como único, olha, preste atenção nessa expressão, único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Né? Às vezes a gente até repete tanto nos cultos e a gente nem presta atenção, né, nessa oração de confissão, porque ele precisa ser único e suficiente, porque ou Jesus ele é tudo para nós, ou ele não é nada. Ou ele é o caminho que a gente acessa, ou a gente não vai chegar ao Pai, ou a gente não vai chegar a Deus. Isso está muito claro. No objetivo aqui, na lição, fala assim: precisamos olhar para Jesus como o interlocutor suficiente na relação com Deus. Ou seja, nós não precisamos de outro mediador. Isso está lá no livro de Hebreus. Não precisamos de uma mediação a mais. Cristo é o nosso mediador. Nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. Quando nós oramos e Deus nos ouve, é porque Cristo é o nosso intercessor. Cristo morreu na cruz por nós e porque nos cobriu com o seu sangue, derramando perdão, nós recebemos o Espírito Santo e por isso nós podemos orar e Deus pode nos ouvir. Continuando, é importante observarmos que Cristo não está disposto a dividir lugar com ninguém. Sua fala nos desafia a tomarmos uma decisão, ou segui-lo ou deixá-lo. Os outros mestres têm a sua importância, mas não se pode correr o risco de atribuir aos outros o que somente Cristo pode oferecer. Gosto muito dessa frase. Nós não podemos correr o risco de atribuir aos outros aquilo que somente Cristo pode oferecer. E, na verdade, além daquilo que Ele pode nos oferecer, aquilo que Ele é quem Ele é. Eu sempre cito a música dos Arrais que fala, né, que aquilo que Cristo oferece, Ele é. Então, tudo que nós podemos receber do próprio Cristo, nós não recebemos das suas mãos. Nós recebemos quando nós temos Ele na nossa vida. Nós não buscamos a Cristo, nós não andamos com Cristo por aquilo que as mãos dele podem fazer por nós. Mas, na verdade, andamos com Cristo por aquilo que a presença dele na nossa vida faz. Pela transformação que a presença dele na nossa vida gera em nós. Quando nós temos Cristo, quando nós olhamos para Cristo, quando nós apontamos para Cristo. Não é assim? Sim. E é muito difícil para nós pensarmos que colocar Jesus como algo que é totalmente suficiente. Porque a gente busca durante a nossa vida talvez tantos outros caminhos, tantas outras coisas, talvez tantas outras receitas, né? De uma forma que a gente consiga chegar até Deus. E muitas pessoas no mundo lá fora ainda buscam por essas receitas. Buscam por um amontoado de coisas que vão tentar levar elas a viver uma vida abundante, uma vida de alegria, né? Uma vida de paz. E enquanto Jesus ele vai chegar aqui, ele vai simplificar para nós. Ele vai falar assim, ó, sabe todas as receitas que vocês estão fazendo aí? Pode apagar, pode fazer um bolo e jogar fora. A única pessoa que vocês precisam sou eu. O caminho está aqui, o caminho sou eu. Então, ali Jesus ele vai quebrar tudo aquilo que a gente coloca para fazer um amontoado para tentar chegar até o Pai. Então, ele realmente vai simplificar esse caminho e ele vai se colocar, ele vai se dispor a ser esse caminho. É como se ele virar, tipo assim, ó, vocês não estão vendo que eu sou suficiente? E a gente busca em tantas coisas, às vezes nos suprir, né, nos satisfazer, enquanto Jesus está ali, de braços abertos, falando, não, eu sou suficiente. E enquanto a gente encontra esse lugar de suficiência em Cristo, a gente vê que tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que a gente busca e que a sociedade coloca como um ideal, como um caminho correto, né, com um relativismo até, a gente vê que tudo aquilo lá não importa, não é tão importante quanto a suficiência que nós temos em Jesus. Então a gente precisa se apegar a isso, todos os dias. Porque o mundo sempre vai estar tentando colocar um monte de coisa, né? Tipo, não, tentando relativizar, né, as coisas, a verdade, enquanto a gente tem esse caminho, a gente precisa se apegar a ele e colocar realmente como algo suficiente para nós.
É interessante que aqui no contexto, a última frase é linda demais. Fala assim, olha, ele é o elo entre o céu e a terra. Né? Isso é algo muito profundo, algo lindo demais e verdadeiro demais. Porque o que acontecia? Por que choca tanto falar que Jesus é suficiente? Por que chocou tanto naquela época falar que Jesus era o suficiente? Eles necessitavam de um sacerdote, então um homem era levantado. Eles necessitavam de um cordeiro, então um animal era morto. Eles necessitavam de realmente seguir a lei, e a lei colocava ali regras, pessoas cumpriam certos mandamentos. E aí Jesus vem e fala assim, olha, não precisa mais, eu sou o cordeiro. Sim. Não precisa mais, eu sou o sumo sacerdote. Não precisa mais, eu levo até o Pai o que vocês precisam. Então não precisa de um padre perdoar você, eu perdoo pecados. Não precisa de você me entregar um animal, eu sou o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu me dou. Não precisa mais de você ter um guia. Não precisa mais, porque eu sou o guia, eu sou o cordeiro, eu sou o sumo sacerdote, eu sou a porta, eu sou o mestre, eu sou tudo. Então, assim, gente, resumindo, Jesus é tudo, não precisamos de outro caminho. Nós não precisamos, algo que eu falo muito, eu não consigo muito entender, né? Jesus ainda foi e falou o quê? Eu vou enviar o Espírito Santo. Então, ainda pôs o seu próprio Espírito habitando em nós, para termos esse acesso direto. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ora por mim, a sua oração vai chegar mais rápido a Deus, né? Como pastor. Não, não vai. Não vai. Nós podemos ter livre acesso. Às vezes eu estou lá dentro do meu banheiro, chateada, tomando um banho, e eu falo, Deus, que coisa linda. Eu estou aqui, eu tenho livre acesso a falar com o Senhor. Amém. Eu estou lavando vasilha e eu tenho livre acesso a falar com o Senhor. E isso Jesus conquistou por nós na cruz e nós não podemos abrir mão, nós não podemos colocar outra pessoa nesse lugar. Né? Aquela coisa que pessoas viajam tantos quilômetros para ouvir um profeta. Que isso? Nós temos um profeta, Jesus. Glória a Deus. Né? Nós temos um mestre, Jesus, já nos deixou todas as coisas, nos ensinou. E ainda, para nos ajudar a ser guiados aqui nessa terra, colocou o seu Espírito em nós. O próprio Deus habita em nós. Então, não precisamos mais desses meios. Não precisamos mais desses caminhos. Nós andamos em comunhão, nós entendemos do cuidado pastoral, que é algo bíblico, mas não substitui aquilo que Jesus fez por mim e por você. Amém, amém. Então, de fato, né, fica muito claro que não existe a menor possibilidade da gente encontrar alívio, descanso para a nossa alma, a não ser em Cristo. Não existe outra possibilidade da gente alcançar redenção, a não ser por meio de Cristo. Quando a gente observa a nossa vida como sociedade, né, quando a gente vai estudar alguns movimentos, a gente percebe que o ser humano está constantemente em busca de um alívio para a sua alma, em busca de uma afirmação que traga alívio, em busca de uma aceitação que traga alívio, em busca de programas, em busca de pessoas que aliviem o peso do pecado de sobre si. Mas somente Cristo é o caminho de redenção para o nosso coração. De fato, né, como existe a frase que fala que dentro de todo mundo existe um vazio do tamanho de Deus e que só pode ser preenchido por Deus, isso é um fato. Só que Cristo, ele não é um resto que falta para me preencher. Cristo é o preenchimento total da minha vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando se trata de caminho para o Pai, que no final da conclusão, ou no meio, na verdade, fala assim, ao mesmo tempo que Ele fala, venham a mim, Ele também diz, permaneçam em mim. Nós somos convidados a vir a Cristo, a ir a Cristo, mas também nós somos convidados a permanecer nesse caminho. Porque o que é que acontece? Às vezes até viajando, a gente está na estrada certa, a gente está no lugar certo, mas no meio da estrada a gente ainda fica procurando atalhos. A gente ainda fica procurando cortar um caminho. Só que, na verdade, o convite é para que eu e você venhamos a Cristo e permaneçamos em Cristo. É permanecer nele, permanecer edificados, enraizados nele, que é a videira verdadeira. Na parte de aplicação fala, para a gente concluir aqui. Não há nenhuma religião ou metodologia capaz de nos salvar e nos conduzir à vida com Deus. Somente Cristo pode e somente Ele é suficiente. Essa verdade deve nos trazer paz para nos apropriarmos de um novo relacionamento que nasce dos méritos de Jesus. Então, nós podemos olhar para Cristo como sendo esse alívio suficiente para nós.
é o que diz lá no Salmo 37, né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Esse deleita-te no Senhor, ele nos leva a um lugar de plenitude, a um lugar de completude, a um lugar de pleno descanso, de pleno prazer. E quando eu estou completamente satisfeito em Deus, o John Piper, ele até tem uma frase que ele fala que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando, né, nós estamos nesse lugar de satisfação em Deus, todas as outras coisas se tornam apenas um acréscimo, se tornam apenas algo a mais que pode em alguns momentos fazer nem tanta diferença, porque eu tenho Cristo. Porque eu estou no caminho que é Cristo, porque eu sou guiado por Cristo, porque eu tenho um acesso que Cristo me deu e que ninguém poderá me roubar esse acesso, porque Cristo me garantiu, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele me garantiu a estrada completa, o caminho completo, essa intermediação completa entre nós, seres humanos, e Deus o Pai. Era a restauração que nós precisávamos. Depois do pecado, o homem foi separado de Deus e por meio de Cristo nós fomos reconciliados. Nós não somos mais filhos da ira, inimigos de Deus. Não, nós agora somos filhos de Deus. Por meio de Cristo, que é o Filho primogênito, nós somos feitos filhos e irmãos também. Amém? Glória a Deus, que essa palavra possa encontrar morada no seu coração e que você possa acessar esse caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um GC Online, por essa palavra. Continua ligado nas redes sociais aí da Igreja Batista da Lagoinha, da Rede Super de televisão, acompanha no YouTube todas as programações e participa com a gente de tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por inaugurar, por abrir o caminho para nós, por ser o caminho para nós e nos dar acesso ao relacionamento com Deus. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a gente, trabalhando a nossa vida, nos conduzindo sempre pelo caminho certo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão. Tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte. É